Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Pessoal, vou gravar essa aula aqui hoje, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Vou gravar essa aula aqui hoje, que a gente vai estar conversando um pouco sobre o continente africano. E mais precisamente, a gente vai estar falando sobre a regionalização do continente africano, beleza? Uma aula introdutória só para a gente ter um norte e começar o nosso bimestre aí, tá bom? Bom, então, continente africano, né? Vamos lá. Bom, regionalização do território africano partindo, né, do viés étnico-religioso. Nesse sentido, então, né, o continente africano, né, ele é composto por uma grande quantidade de países, né? No entanto, a divisão da África não ocorre somente, né, entre nações, ou seja, não ocorre apenas aquela divisão regional, né, determinando fronteira, limite, né, de um país para o outro. A África, então, ela está dividida ou regionalizada, né, conforme a sua cultura, ou melhor, né, com a religião praticada em diferentes pontos do continente, porque nós sabemos que, né, a África é um continente muito grande, vasto, com bastante países e que tem uma diversidade cultural e religiosa bem acentuada. Bom, de uma forma simples, a África ela é regionalizada basicamente, né, entre a África Islâmica e a África Subsaariana. Então, voltando, a gente está falando então de uma regionalização. Não estamos falando de determinar limites territoriais aí. Então, a gente está falando de uma regionalização étnico, cultural, religiosa, né? Ou seja, núcleos de, né, grupos de países, né, aí que são adeptos à mesma cultura, à mesma religião, né? Então, nesse momento a gente está falando dessa regionalização, tá? Não da regionalização política e econômica que a gente vai ver mais para frente. Bom, então, a África Islâmica, né? Essa África Islâmica ela vai representar então a região norte do continente africano. Essa área, né, ela compreende um conjunto de nações que praticam a religião islâmica e de língua árabe, principalmente. Vai englobar os países como, por exemplo, a Argélia, o Egito, Líbia, Marrocos, Mauritânia e a Tunísia, né? Além do Saara Ocidental, né, que reivindica, né, esse Saara Ocidental reivindica sua independência, mas ele não é reconhecido como um país ainda pela ONU, tá? Bom, essa parcela do continente sempre manteve uma ligação de milênios com a cultura europeia e do Oriente Médio, né? Tal região, então, sofreu no passado algumas invasões de diferentes povos, né? Como, por exemplo, os romanos, os gregos, né? Os fenícios, os árabes e os turcos. Tudo bem? A África subsaariana, né? O próprio nome fala subsaariana, ou seja, ela está abaixo do Saara, né? Do deserto do Saara. Tem como referência o deserto. Bom, a África subsaariana, então, gente, vai representar o restante do continente africano, né? Na parte sul do Saara, unindo aproximadamente 75% de toda a sua população africana, tá? Ou seja, mais da metade do país está localizado na parte inferior, né? Do deserto ali. Nessa área, então, a população, em sua grande maioria, ela é negra e de religião animista, né? Ou seja, é uma crença que acredita em espíritos da natureza, que animam as coisas, rege, né? E rege o destino das pessoas, né? Ou seja, aqui no Brasil a gente, né? Trouxe então para cá, né? Com a vinda dos escravos africanos para cá, um pouco dessa cultura dessas religiões, né? Essas religiões que a gente fala, né? De vertentes africanas, a Umbanda, a Candomblé, né? Ou seja, essas crenças mais assim, voltadas para a natureza. Tudo bem? Existe uma restrição, perdão, uma restrita população branca de origem europeia que pratica a religião cristã, né? Ou seja, monoteísmo, né? Bom, partindo disso, então, vamos falar então agora dessas regiões, né, da África, partindo do viés cultural, econômico, político, a divisão mesmo territorial desse país, como que funciona, né? Vamos trazer para a nossa realidade, por exemplo, né? Vamos agora a gente, né, se fosse o Brasil, né? Região Norte, região Sul, região Nordeste, né? Agora a gente vai falar da África nessa divisão política, não na divisão cultural, étnico-religiosa. Então, na tentativa de, né, estabelecer uma melhor regionalização da África e levando em conta que a grande quantidade de países dos quais o continente foi dividido após esse processo, né, que ele sofreu de independência, no contexto pós-guerra, a ONU propôs então uma divisão regional em 5 grandes regiões da África, beleza? Bom, essa divisão tem como critérios aspectos geográficos, né, como localização, né, clima, vegetação, relevo, além dos aspectos culturais e econômicos, tá?
Bom, é muito comum que as pessoas não saibam diferenciar, né, os diferentes países do continente africano, ou que elas considerem que a cultura africana, né, uma única unidade comum e sem nenhuma grande variação geográfica, né, o que está completamente errado, né, porque a África ela tem uma diversidade cultural muito maior do que se for ver do que o Brasil, tá? Claro, estamos falando do continente inteiro, né? Não estamos falando de apenas um país, tá? Bom, no entanto, a África é uma área de grande diversidade cultural, social, política e natural, tá? Para compreender melhor essas especificidades e as semelhanças e diferenças dentro do continente africano, então podemos utilizar essa divisão regional que foi feita aí pela ONU. Bom, então eu trouxe um mapa aqui para vocês. Eu vou ver se eu consigo arrastar minha carinha para cá. Bom, olha lá. Eu trouxe um mapa aí para vocês que vai mostrar para a gente essa divisão regional, tá? Ou seja, né, a região norte da África, a região oeste, a região, né, da África Central, o leste da África e o sul da África, tá? E aí os países, né, alguns países, né, a maioria dos países fazem parte dessas regiões da África aí. Tudo bem? Bom, então, passando aqui, né? Aqui então tá a divisão regional da África com base, né, na proposta feita que foi pela ONU. Tudo bem? Beleza, então. Vamos lá. Dando sequência, então vamos começar então pela nossa África Setentrional, a África do Norte. Bom, a África do Norte, né, ou Setentrional, pode ser um dos dois nomes, está localizada principalmente na faixa da região norte do continente e é composta pelo Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Sudão, Egito, Saara, né, e o Saara Ocidental. Essa extensa faixa continental latitudinal, tá, compreende, então, as regiões da África mais próximas aos continentes asiáticos e o europeu, das quais, então, ele absorveu diversos, né, elementos culturais ali, pela essa questão da proximidade desses continentes. A grande característica geográfica dessa unidade, né, dessa região, vai ser a costa mediterrânea localizada ao norte do continente, né? Ou seja, essa parte do continente africano é banhada pelo mar Mediterrâneo, onde está também a maior parte da região urbanizada desses países. Bom, além disso, né, o Vale do Delta do Rio Nilo e os seus recursos, né, hídricos concentram grande parte das cidades distribuídas, né, uh, pelo aqui nos elementos, tá? Tudo bem? Bom, vamos lá. Cerca de 200 milhões de pessoas, né, vivem na África Setentrional. Essa região do continente ainda está passando pelo período de transição do êxodo rural, ou seja, né, com a industrialização concentrada nos centros urbanos e a grande área interior com base rural. Então ainda está tendo muito esse movimento do pessoal da saída do campo vindo para a cidade devido a esse processo de industrialização que está acontecendo de forma concentrada em algumas partes dessa região. Bom, dando sequência, então, aí eu trouxe um mapinha de localização para vocês terem uma noção ali, né? Da gente se ambientalizar, na onde estão essas regiões, tá? A África Ocidental, né? Ou o Oeste da África também pode ser chamado. Ela consiste, né, nos países da costa atlântica, né, do continente, compreendidos, né, quase totalmente ao sul do Trópico de Capricórnio e ao norte da linha do Equador, né? Todos localizados na zona tropical norte, né, ali na zona térmica, né, tropical, ok? Bom, alguns países dessa região são Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa. Bom, então, na costa aqui, né, Mar Atlântico, Oceano Atlântico, por aqui. Tudo bem? Cerca de 310 milhões de pessoas vivem nessa região e que passou durante os últimos anos por intensos processos de urbanização e industrialização. Então, resultou nisso num rápido crescimento, né, dos seus grandes centros urbanos. Tá? Então, em razão desse rápido processo da urbanização, houve então uma concentração da população nos grandes centros urbanos. Né? Então, por não possuírem uma boa estrutura urbana, cresceram de maneira muito desordenada, sem prover as necessidades básicas, que é, por exemplo, saneamento básico, saúde, educação, né? Que são as necessidades básicas para se ter uma boa qualidade de vida dentro de um centro urbano. Tudo bem? A África Central.
né? Ela está localizada principalmente na zona equatorial, ou seja, nessa zona central mesmo da África ali, né? E apresenta grande parte da sua área recoberta pela floresta tropical africana, além de algumas regiões de estepes e savanas. Então, parte dela ali está na mesma altura, né? Se for comparar com aqui com o Brasil, da floresta amazônica, e da mesma altura ali do Cerrado brasileiro, né? Porque a savana, na verdade, né, é a mesma tipo de vegetação que o nosso cerrado, tá? Porque ambas estão, né, na mesma faixa latitudinal. Bom, mas na próxima aula a gente vai falar sobre um pouco de clima, vegetação e relevo, tudo bem? Bom, entre esses países que formam a África Central, né, estão em Angola, Camarões, República Centro-Africana, Congo, República Democrática do Congo, tá? Bom, cerca de 170 milhões de pessoas vivem nessa região da África, né? E os seus países, né, se dividem então entre os que apresentam concentrações de população urbana e que estão passando por um processo de intensa industrialização recente, com a instalação de grandes empresas multinacionais, ok? Então aí é um mapinha, né, de alguns países aqui que estão na região central, né, da África Central, pertence a essa região. A África Oriental. Bom, a África Oriental, então, é formada em grande parte pelos países africanos situados junto ao Mar Vermelho, né, por grande parte dos países da costa do Oceano Índico, incluindo os do Chifre da África, perdão. Eritreia, Djibouti, Somália, Etiópia, Sudão do Sul, né, os países da região do Lago da Vitória e dos outros grandes lagos africanos, né, Uganda, Quênia, Ruanda, Burundi, Tanzânia e Malawi. Tudo bem? Bom, sua população total é de cerca de 300 milhões de habitantes, sendo, né, a região que apresenta menor percentual de população urbana da África, com cerca de 230 milhões de pessoas, aproximadamente o quê? 78% total da população vivendo em áreas consideradas rurais. Tudo bem? Bom, como a maior parte da população dessa região vive no campo ainda, a base de produção desses países está assentada, né, principalmente no setor primário, né, que é a agricultura, pecuária, né, e também o setor econômico, que apresenta as maiores vulnerabilidades, ou seja, né, tem aí uma fraqueza aí. A forte dependência das condições climáticas, do regime de chuvas e de fatores de temperatura faz com que também a produção agrícola dessas áreas seja muito variável, né, colocando em risco, né, alimentar grande parte da população, que já é empobrecida, né, cuja base de produção é para a subsistência das populações rurais, né, ou seja, produz, né, não é nada para exportar, não faz parte desse setor da economia aí, o setor, né, de exportação do grande agronegócio, é mais agricultura de subsistência, né, das populações. Os países dessa região passam também por sérios problemas políticos, né, e conflitos armados, o que os torna uma grande área de instabilidade do continente, dificultando também o envio de ajuda humanitária e o acesso a serviços e assistências de organizações internacionais, como a ONU, Cruz Vermelha e os Médicos Sem Fronteiras, né? Tudo bem? Bom, então aqui é um mapinha de localização da África Oriental, tá? Ou leste da África, que a gente pode chamar. E a África Meridional do Sul. A África Meridional, né? Ou a África do Sul, está localizada nas proximidades do Trópico de Capricórnio, dividindo os territórios africanos nessa região entre as zonas tropicais e subtropicais, né? Ela é banhada, né, a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Oceano Índico. Tudo bem? Bom, a África Meridional tem cerca de 108 milhões de habitantes distribuídos entre Zâmbia, Moçambique, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, enfim, tá? E aí, ela também é o país, a África do Sul é o país mais populoso, com cerca de 50 milhões de habitantes, o que corresponde a quase 50% de toda a população, ok? E é ainda a grande potência econômica local, considerada um dos países mais industrializados da África e faz parte daquele, né, do bloco econômico BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? São países que são subdesenvolvidos, que estão em desenvolvimento, né, e que criaram um bloco econômico para poder conseguir se ajudar a crescer todo mundo junto. Tudo bem? Essa região também é bastante rica em minérios, e principalmente, né, os de grande valor comercial, o que fez com que, né, fosse bastante disputada entre potências europeias durante o período colonial. Tá?
Então aí também trouxe um mapinha para nós vermos aonde fica essa região sul aí da África, pegando um pouco aqui da ilha de Madagascar, tá? Bom, pessoal, e é isso. Eu achei melhor a gente gravar essa aula para poder dar uma explicação minha, né? Além do que está tendo lá no centro de mídias, tá? Então, qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem lá no WhatsApp, né? Privado, por favor. E eu vou disponibilizar, então, uns exercícios para essa semana, tá? Relacionado a esse slide e as aulas que vocês assistiram sobre esse tema no centro de mídias. Tudo bem? Galera, muito obrigado. Até mais. Tenham uma boa semana. Se cuidem. Fiquem em casa, hein?